Segundou com jogada de mestre. Flamengo tirando carta por contratação. Várias outras notícias do Flamengo. Vamos falar sobre esse jogo tenebroso do Flamengo de ontem diante da equipe do Ceará. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sino da notificação. Deixa o teu like, se inscreveu se não se deixou o like. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então, vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. Deixa eu te falar uma parada. Eu vou falar sobre o jogo, vou criticar, evidentemente, o Flamengo, mas o primeiro ponto que eu quero tocar aqui é o Mosaic do Ceará, que nitidamente é preconceituoso com as pessoas que moram no Ceará, só que torcem para o Flamengo, né? Algo escrito como moro no Ceará e torço para o Ceará, tenho orgulho de torcer para o Ceará, algo nesse sentido. Qual que é o problema do cara morar aí e torcer para o Flamengo? Qual que é o problema do cara não morar no Rio de Janeiro e torcer para o Flamengo? Me explica isso. Aí já aproveita para mostrar para esses caras aí, já aproveita e deixa no comentário de onde você é, né? Para mostrar, e torço, escreve, e torço, sou de tal lugar e torço pro Flamengo. A mostrar para essa gente aí que isso é preconceito tolo. Até porque o que eu acho engraçado disso é que o Ceará não lota nunca o estádio. Aí vai lá para fazer uma provocação ao Flamengo, mas só lota contra o Flamengo, né? Como é que pode um negócio desse, né? É meio que engraçado, né? Acho que é meio antagônico, né? Condenar a pessoa que torce contra o Flamengo, pro Flamengo, mas contra o Flamengo vai lá e lota, quer ver o Flamengo também, não? Então quer ver, sei lá, enfim. Quer ver o Flamengo. Quer ver o próprio time, não quer, porque o Ceará e Mirassol deu quantos aí que o Mirassol ganhou? Do Ceará, inclusive, o jogo, né? Cerca de 57 mil torcedores na Arena Castelão, beleza? E lá no Beira-Rio, 10 mil. Aí você vai ver quanto o Flamengo, quanto que vai dar. Inclusive o Roger tá balançando lá, porque o Inter perdeu mais uma, né? Além de perder pro Fluminense na Copa do Brasil, perdeu de novo, né? E na próxima semana já é o Flamengo, né? No próximo meio de semana, sem ser esse de agora, que é o Atlético Mineiro, e o Flamengo tem que ganhar. O Flamengo tá obrigado a ganhar, depois do papelão que fez ontem em Fortaleza, né? A ver se ele vai chegar como técnico do Inter aí para Libertadores, beleza? Pessoal, ó, eu cheguei a comentar aqui, olha, gente, veja bem, qual que é o problema de estrear a terceira camisa do Flamengo, aí pegou, aí estreou, aí jogou, né, contra a equipe do Atlético Mineiro e coisa e tal, não vi problema nenhum nisso. Agora já chega, né? Parou, né? Vamos botar o vermelho e preto para jogo aí, ou então a camisa branca, porque já estreou, já teve, já jogou contra o Ceará, agora é hora. E outra coisa, descaracteriza a equipe. Não tô dizendo, foi por isso que perdeu, não. Nem sou desse time aí, tá? Mas já foi. Vamos embora pro vermelho e preto. Já foi, né? Já passou. Flamengo. Quem não passou o Flamengo foi o Cruzeiro, apesar do tropeço do Flamengo, é a vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro tirou um coelho da cartola. Quando ele perde para o Ceará em casa, ele dá um recado para o Campeonato Brasileiro. Sei não, hein? Mas quando ele ganha do Botafogo fora de casa, ele passa outro recado. Ó, tô na briga, né? Porque são 3 pontos improváveis. Assim como o Flamengo já ganhou nesse campeonato, por exemplo, contra o Palmeiras fora de casa, contra o Bragantino fora de casa, que o Flamengo nunca ganhava, o Flamengo tirou coelhos da cartola. Entretanto, empatou com o Ceará num jogo que era para ter vencido, né? O Palmeiras, para nossa sorte, empatou, tem um jogo a menos, mas mesmo com esse jogo a menos, o Palmeiras chega a 36 pontos. O Flamengo já tem 37, né? O Cruzeiro tem um jogo a mais em relação ao Flamengo, então essa distância que hoje está empatada, em 37, o Flamengo pode ir a 40, o Cruzeiro pode, no final das contas, ficar até atrás do Palmeiras, né? Porque em relação
O Palmeiras, em relação ao Cruzeiro, tem 2 jogos a menos. Se o Palmeiras vencer os 2, vai a 39 e ultrapassa a equipe do Cruzeiro, né? Então, tem essa situação também no Campeonato Brasileiro. Agora, deixa eu falar um negócio aqui. Teremos a entrevista de apresentação hoje do Jorge Carrascal, né? Vai ser apresentado como o mais novo jogador do Flamengo, mas eu queria dar um recado aqui, que é o seguinte. Espero que o Sassá e o Luiz Macedo, que são os responsáveis pelo departamento médico do Flamengo, sobretudo após a saída do José Luiz Runco, né? Que era o grande chefe, aquela coisa toda, mas que nunca aparecia também, quem aparece de fato é o Sassá, que é o Luiz Macedo. Não estou aqui a apontar dedos para ninguém, até porque eu não sou médico, mas o departamento médico do Flamengo precisa explicar, por exemplo, deixar claro qual que é a situação do Cebolinha. Qual que é a situação do Michael? Como assim o Michael não tem lesão, ele sente dores no tornozelo? Não tô fazendo coro, gente, veja bem. Pro Michael jogar não, tá? O que eu tô querendo dizer, porque são casos misteriosos. Ó, o jogador não vai, porque tá com dor e acabou. No caso de Cebolinha, o Felipe Luiz até falou que é uma tendinite. Mas o Michael, é dor por dor? Aí não viaja? Aí o Samuel Lino tem que jogar uns 90 minutos sem ter ritmo de jogo e sai mancando. Você sabia disso? Que o Samuel Lino deixou o estádio mancando? Espero eu que seja em função de cãibras, né? Porque ele tá no ritmo de pré-temporada, já bota o cara aí, já tá um monte de gente descendo. Ih, esse cara aí não presta não, Pedro. Ainda tentou alguns lances de efeito ali na partida, mas que, cara, num time desorganizado, num bando como tá o Flamengo, fica até difícil você tentar alguma coisa. Gente, veja bem, eu não tô dizendo que o Flamengo tem que ganhar todos os jogos. O que eu tô querendo dizer é perder ponto, faz parte do futebol. Mas dessa forma, entregando a paçoca, pra mim, culpa 1000% do Rossi. Ninguém da defesa teve culpa. Que isso, Pedrão? Mas o cara subiu, cabeceou. Veja. Mas a partir do momento que o seu goleiro faz a intenção que vai pegar a bola, naturalmente a sua defesa, ela já ia, o goleiro vai na bola. Ninguém mais vai. Porque o goleiro é minha, todo mundo vai lá. Não sei se ele gritou isso, né? Como é que é em espanhol, se ele não gritou, se ele... Mas não interessa, ele demonstrou, aí ele vai, não vou alcançar. Aí o Pedro Raul sobe, cabeceia, uma cabeçada fraca, que inclusive o Rossi defenderia facilmente. Mas ele vai e comete esse erro. Mas eu tô falando em relação ao gol, em relação à não vitória do Flamengo, o empate, aí é o conjunto. Porque, gente, futebol do Flamengo tá pobre. Já não é de hoje. Desde que o Flamengo voltou para o Mundial, o único jogo convincente, jogo como um todo, que o Flamengo fez foi contra o São Paulo, no estádio do Maracanã. Foi o único que atacou, criou chance, amassou, teve poder. Depois, meu amigo, o Fluminense. Nora especulou ali com empate no finalzinho, teve o gol do Pedro. Bragantino, primeiro tempo horroroso, começa ali o segundo tempo já tomando um gol, bola parada, jogada individual do Vinha, virou o jogo. Santos, não vou nem falar. Em relação ao Santos, meu amigo, é melhor nem dizer. Mas sabe, o futebol do Flamengo tá pobre, tá feio. E o Felipe Luiz vai para a entrevista coletiva, a gente vai repercutir aqui. A entrevista coletiva do Felipe Luiz são entrevistas repetitivas, exaltando o adversário. Gente, se você for parar para ver, o Flamengo fez apenas 2 pontos. Contra Santos não fez nenhum. Contra o Ceará fez 1. Contra o Vasco fez 1. No caso do Ceará até que não, tá na 10ª colocação ali, 11ª, tá especulando com meio de tabela. Mas Santos e Vasco, aí bota o Ceará no mesmo bolo também, que se dane. Pô, gente, fazer 2 pontos. O Flamengo é o Robin Hood, que rouba dos ricos para dar dos pobres, ganha do Palmeiras fora de casa, ganha do São Paulo em casa, que agora tá ganhando de todo mundo, emendou uma sequência de vitórias, ganha do Fluminense, que bem ou mal, apesar de estar no momento ruim, já tá se recuperando, foi bem no Campeonato Mundial, aquela coisa toda, tem esses resultados, e aí
perde ponto para Vasco, para Ceará e para Santos. Que time é esse do Flamengo? O que explica? Gente, veja, não vai uma crítica ao jogador exatamente, mas sim ao treinador. O que explica o Felipe Luiz colocar o Vitor Hugo no jogo? Um jogador que o Flamengo nem queria. Que o Flamengo ia dar de graça. Aí, de repente, bum, ele surge ali no time do Flamengo. Queria explicação. Ah, não. Aí o Felipe volta a falar que gosta dele, né? Mas queria negociar ele. Ah, mas é ele que negocia. Pedrão ou Boto. Porra, mas para de ser tonto. Você acha mesmo que se o Felipe Luiz quisesse o Vitor Hugo, ele iria especular, o Flamengo iria tentar dar de graça o cara? Ou o Felipe, não. Vitor Hugo não sai, não. Mas chegou a quase estar assinado. Aí teve uma reação da torcida. Pô, vai dar de graça? Ah, não, mas vai dar só 50%. Depois, se for revendido, mais 50% ele vai... Porra. Aí bota o cara na tremenda fogueira. Entendeu? Não dá. Aí o Matheus Gonçalves também. Aí entra o Vitor Hugo. Não tem critério. Sabe? Aí um time que vinha se destacando em função da sua solidez defensiva. Aliás, ainda se destaca. O Flamengo agora... Em 17 jogos no torneio, por mais que esteja na 18ª, o Flamengo só tem 17 jogos. Né? Tá devendo um contra o Sport fora de casa. Não é possível que não vai... Fica até com medo de não ganhar do Sport também. O Sport não ganhou de ninguém, mas o Flamengo é Robin Hood. Né? Tira dos ricos para dar pros pobres. Né? Aí tá aqui, ó. Segundo jogo seguido, o Flamengo sofrendo gol. E de falha absurda defensiva. Se for com esse pensamento lá para Belo Horizonte, vai sentar. O Flamengo já tá perdendo o jogo. Já vamos colocar aí. Já estamos perdendo. Já começa o jogo 1-0 pro Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, por mais que esteja dentro de casa, acho que em determinado momento vai acabar saindo pro jogo, mas não tem obrigação de sair pro jogo. Né? Porque tá ganhando o jogo. Aí, dois jogos seguidos com falha defensiva. Que insistência é essa no Bruno Henrique? Tá vendo que o cara nitidamente não tá bem. Não sei até que ponto essa situação das apostas está influenciando, né? Ele tá se martirizando, achando que vai acontecer alguma coisa, não sei. Não tô na mente dele para saber. Mas sabe que o cara não tá bem? O cara tem alguns lampejos na temporada e o Bruno Henrique não era de lampejo. O Bruno Henrique... Era um jogador constante, constantemente dava assistência, fazia gol, aquela coisa toda, mas que não tá bem, bicho. Fez um bom jogo aí contra o Chelsea, fez outro bom jogo aí contra o São Paulo, quando o Flamengo voltou do Mundial, mas não tá bem. Tá triste a situação dele, o treinador insiste. Ah, mas ontem não tinha o Alaciano, não tinha Pedro, meu amigo, papel do treinador. Tem um monte de contratação nova aí, que ele tá botando pra jogo, o Emerson Royal falou após o jogo. Fiz uma boa partida, óbvio que eu estou longe do que eu pretendo e do que eu posso entregar muito tempo fora dos gramados, mas me adaptar o quanto antes. Sabíamos a proposta deles, o atacante me seguiu o tempo todo, sistema defensivo deles muito bom, era muito bom. Levamos o gol na jogada típica deles, com o centroavante dando a casquinha na bola parada. No caso, ele cabeceou direto, né, pro gol, né? É porque foi fraco, né? Casquinha, realmente. Sabíamos que não poderíamos errar nesse aspecto, não era um jogo fácil, o empate também não está tão ruim. Vamos seguir. Ah, tá ruim, Emerson. Vamos seguir no campeonato para conseguir. Tá ruim. No Flamengo, olha, eu te dizer, não é porque é fora de casa que tá bom, não. O empate tá ruim. Não vou aqui descer o pau no cara. O cara tá chegando agora. Já entrou numa pedreira tremenda para ser titular, para jogar, mas fisicamente tá baixo ainda, evidentemente precisa evoluir, mas tá ruim. O Flamengo tem que ganhar. Esse tipo de jogo fora de casa tem que ganhar. Não pode. Isso aí não pode acontecer. O Felipe Luiz falou sobre a situação da decepção. Eu gosto de vir logo depois do jogo ainda com o coração quente, porque eu falo o que está aqui dentro. Sentimento de decepção. Depois de ter feito um grande primeiro tempo, criado chances de gol e finalizado muitas vezes no gol do adversário, o segundo tempo finalizamos tivemos uma queda muito grande e por um descuido nosso na bola parada sofremos um empate. Claro que o sentimento é de decepção, não temos outro caminho senão trabalhar e continuar
evoluindo. Olha, tem que evoluir bastante. Tem que evoluir porque tá chegando a Libertadores. Ele falou também sobre a situação dos zagueiros, porque o pessoal fica se perguntando, Pedrão, cadê o João Vitor? Por que é sempre a mesma zaga? Os caras estão cansados, os caras estão com a liga pra fora e coisa e tal. Nem acho que foi culpa da zaga, não. Foi culpa do Rossi, no meu entendimento. E ele falou, os zagueiros vêm numa sequência muito grande com a lesão do Danilo. A zaga, a última linha, é um lugar muito delicado, onde existem momentos e momentos para colocar os jogadores e eu não senti que esse é o momento para colocar o Cleiton e o João Vitor. Ele tá com medo de botar o menino? Porra, mas assim, cara, um jogo contra o Ceará, todo respeito ao Ceará, empatou com o Flamengo, mas não pode botar um. Pô, botar um João Vitor, botar um Cleiton ali, para fazer dupla de zaga com o Léo Pereira, com o Léo... Não pode botar um. Aí não vai botar nunca, então. Que a partir de agora, até o final da temporada, se o Flamengo planeja brigar pelo Brasileiro até o final e as Copas são eliminatórias, todos os jogos são decisivos, a não ser que o Flamengo ganhe o Campeonato Brasileiro antecipadamente, aí reste uns 3 jogos, aí vai botar o garoto para jogar? Então não vai botar mais. Então ele nunca vai entrar em campo, a não ser que esteja 3-0 Flamengo, aí vai trocar um zagueiro, vai lá, tem que botar, Felipe. É o que tem. Pedrão, se falhar, você nada. Vou chegar aqui, eu vou falar, ó, era o que tinha, temos que apoiar o garoto. Vocês sabem que tem até gente que fala que eu passo pano pra base do Flamengo. O próprio torcedor do Flamengo, ele entende que quando é da base tem que ter uma paciência, né? Porque a base já entregou muito para esse clube e a gente tem que ser muito grato a ela. Agora, não vai botar nunca, então a janela do Flamengo, que todo mundo porque foi boa, foi uma porcaria. Que tinha que ter trazido o zagueiro, porque até agora, vai trazer, pô, mas vai ainda? É o que o treinador tá deixando claro aí, no discurso dele. Que não vai botar porque não sente segurança pra botar com a... Um Ceará fora de casa, pô, tem o outro experiente ali. Já teve... Rapaz, o Wesley, se fosse assim, o Wesley não teria sido revelado nunca pelo Flamengo. O Flamengo tava um salseiro danado, soco de um, no outro no Pedro, aí soco do Gerson no Varela, e botou o Wesley ali, errou, falhou, mas evolui, cara. Foi crucificado. Mas deu a volta por cima, meu amigo. Futebol, isso é Flamengo, então não joga no Flamengo, então, ué. Sobre a falha do Rossi, ele falou, quase sempre que uma equipe toma gols existem falhas, dificilmente é só mérito do adversário. Se foi o Rossi, o Léo, outro jogador, não me interessa, erros acontecem. É evidente, não vai pra coletiva pra ficar falando isso, né? Julgando o jogador. Flamengo informa. O meia Arrascaeta sentiu incômodo no músculo posterior da coxa esquerda. Gente, que informação que chegou, e o de Arrascaeta falou depois na Zona Mista, o seguinte, eu acredito, conhecendo meu corpo, que não tenha sido nada grave. Amanhã vamos fazer os exames. No movimento, acabei sentindo um desconforto, mas acredito que não seja nada demais, tomara que seja uma coisa pequena. Então, pra mim tá claro isso aí, que sentiu, meu amigo, vaza. Porque na quarta-feira tem um Atlético Mineiro fora de casa. Então já se prepara que quarta-feira é pau na máquina, é todo mundo pro jogo. Tá? Essa história aí da cara, esse negócio de prioridade, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Isso aí foi a maior enganação que já fizeram. Que não tem essa história. É pau na máquina e vamos tentar ganhar tudo aí. Que nós temos. É isso aí. Tá? Vamos lá, vamos avançando. O contato mais concreto que o Galatasaray recebeu por Zaniolo foi do Flamengo. A proposta, mas o Flamengo ainda não formalizou a proposta. O que o Flamengo vem avançando é pela contratação do Beltrán, tá? Não do Zaniolo, tá? E a tendência é que a situação do Lucas Beltrán se resolva nessa semana. Informação do La República, tá? Como não teve proposta de clubes europeus pela contratação dele, ele deve optar por jogar no Flamengo. Atualizando vocês, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.